Ajuda a gente, se inscreve no canal e curte o vídeo. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Então é cíclico. É a história de um herdeiro que não aprendeu a ser homem de governo, por exemplo. Ele recebeu muito do pai, mas o pai não ensinou ele a governar. Esse cara tem grande chance de se tornar um falido. E aí, talvez, na segunda geração depois dele, um neto vai falar: cara, o meu avô, ele tinha muito dinheiro, ele perdeu tudo. E aí, o meu pai, cara, passou muito perrengue, a gente passou necessidade, meu pai passou fome, eu tô criando uma história aqui. E aí, eu decidi que, cara, eu ia mudar essa história. Eu estudei, eu trabalhei, eu criei um império. Por quê? Porque eu queria ressignificar a história da minha família. Muitas vezes isso é cíclico. A gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. Então, às vezes a crise da próxima geração é a falta de processos que a geração anterior permitiu que ela passasse. Tempestades são incríveis, cara, para te dar novas patentes, para te dar propriedade. Você não quer viajar com um piloto que está na primeira viagem dele. Irmão, acabei de me formar, tirei o brevet, a minha primeira viagem. É uma informação que ninguém passa. Você nunca vai ouvir um comissário, faz sentido? Você tá tirando brevet ou não? Alô, tudo bom? Não, imagina. Muito obrigado por participar da minha primeira vez, É então isso, já vamos para pensou? Orlando. Imagina. No final é legal falar, né? Comissário de bordo, eu queria que vocês dessem uma salva de palmas, é o primeiro voo do comandante, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber. E provavelmente quando bota o iniciante, tem um cara ali que já tem muitas horas de voo para ele poder compensar isso. Então qual que é o ponto? Que é aquele ditado, né, que o mar tranquilo não faz um bom marinheiro. Cara, tempestades trouxeram a gente a lugares que a gente está. Hoje eu sou muito usado por Deus com cura, mas eu tive que vencer uma doença. Jesus me tirou de um leito de morte. Então, hoje eu posso ministrar sobre provisão financeira, mas eu vi os agiotas tirarem tudo da minha família quando eu era pequeno. Eu fui emancipado com 15 anos de idade, eu via... E aí, quem é, pai? Ah, não, é fulano. Veio levar um carro. Aí dava outra semana, e aí, pai? O que tá acontecendo? Não, é Beltrano. A gente teve que vender o sítio, o apartamento, o segundo carro, o terceiro carro. Não tem mais carro. Então, falar sobre crises hoje... Eu tenho 35 anos, meu shape tá acabado, mas eu tenho uma jornada em que eu vi meus pais falirem e recomeçarem. Eu tô pregando sobre fé um dia, no dia seguinte eu tô de fralda no leito de CTI, o catéter na minha jugular, problema cardíaco sério. Então, eu experimentei isso. A minha esposa teve bipolaridade durante a gestação do nosso primeiro filho. Então, cara, eu sei o que é enfrentar algumas crises. Isso te dá empatia quando alguém está enfrentando crise e vai conversar com você. Isso te dá autoridade para você falar, irmão, vai ficar tudo bem. Eu passei pelo que você está passando e eu venci. Você vai vencer também. Eu passei por essa doença e eu consegui vencer. Você vai vencer também. Então, as tempestades dão autoridade. As tempestades geram empatia. As tempestades dão novas patentes. Cara, eu ouso até dizer que a permissão de Deus de algumas tempestades são um presente pra gente. Toda tempestade vencida é um passaporte para um próximo nível. Toda tempestade que você rompeu te dá um passaporte para um próximo nível. O problema é que no Brasil, e eu vou voltar a falar sobre geração, pegando a sua pergunta. No Brasil, a gente tem uma cultura de a gente quase que acaba com a história de alguém que errou. Você pega tudo que está sendo construído e alguém quer colocar em xeque por causa de talvez um momento. Cultura americana não, cara. Tem valor lá, pessoas que quebraram várias vezes. Por quê? Porque você tem sabedoria em ter errado em coisas que talvez eu não vou precisar errar te ouvindo. Tem um outro provérbio oriental que diz que o inteligente aprende com os erros dos outros, o sábio, né, aprende com os erros dos outros, o burro aprende com os próprios erros e o ignorante nunca aprende. Então, cara, você vai caminhar ao lado de um cara que vai falar, eu abri a IPO e deu errado. Irmão, quanta sabedoria tem nesse cara? Quantos conselhos esse cara pode te dar? Não faça isso, não vá por esse caminho, não tome essa atitude, não se deslumbra com isso. Por quê? Porque esse cara errou. A falha dele tem valor, as cicatrizes, elas têm valor. Só que na nossa cultura, talvez da América Latina, eu não posso dizer porque eu só conheço o Brasil. Cara, a gente acha que alguém que errou é o fim da história, e não é, tá tudo bem errar, só erra quem faz. Então esse é um ponto. Agora, voltando sobre geração. A gente tem problemas geracionais hoje que são consequências da geração passada, processo que a gente foi poupado, e por isso que eu estava falando sobre o valor das tempestades, né? Então a gente pega, por exemplo, os baby boomers, você pega uma geração que era muito preocupada em ser estável, porque eles viram, gerações passadas, eles viram Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Fidel Castro assumir Cuba, eles viram ditaduras se levantarem, eles viram o nazismo, eles viram Hiroshima e Nagasaki. Cara, esses caras, o que eles pensam? Eu só quero ter um patrimônio que ninguém me tire,
eu quero ter uma aposentadoria que é para quando eu ficar velho, eu ter alguma coisa para recorrer. Então, o que eles venderam pra gente? Você tem que ter a casa própria, você tem que ter carteira assinada e você tem que ter uma aposentadoria. Esse era o zerar do game para alguns da geração passada. E aí, o que isso foi gerando? Uma geração idealista, que em algum momento foi disruptiva. Os mileniais falaram, ô, peraí, mano, eu quero viver por um sonho, eu quero viver por um ideal. Aí você vê movimentos, Greenpeace, você vê startups, unicórnios, você vê a galera que às vezes abre mão de uma empresa, de um emprego numa multinacional porque acha engessado e prefere começar um negócio do nada com 3 amigos na garagem porque ele acredita que pode dar certo. Essa é uma geração idealista. Isso é bom, isso é maravilhoso. Qual que é o problema? Essa é uma das ênfases do meu livro. Ensinar a gente a sonhar, mas não ensinar a gente a lidar com problemas. Então você pega uma geração que acreditou na ideia de que todo mundo vai ser empreendedor, todo mundo vai abrir uma startup, todo mundo vai ficar milionário em X anos, todo mundo vai receber um aporte no fundo de investimento, todo mundo... Cara, e não é assim. Não é assim que funciona. Tem muita dor envolvida em todo o processo. As pessoas veem o nosso feed, mas não veem o nosso backstage. Eu vivi isso em Miami, Cara, eu cheguei lá com 35 mil seguidores, voltei com 3 milhões de seguidores, YouTube e Instagram. Toquei milhões de pessoas, gente sendo curada, milagres acontecendo, portas se abrindo, mas ninguém sabia que eu estava lidando, por exemplo, com despejo. Ninguém sabia que a minha mulher estava grávida e eu não tinha dinheiro para pagar o enxoval e o parto. Ninguém sabia por quê? Porque eu não vou ficar de autocomiseração me vitimando no meu feed do Instagram. Então, o que o cara vê? Um cara jovem em Miami liderando uma igreja. Uma família jovem em Miami ministrando cura e pessoas sendo curadas. Um cara que tá em Miami e, sei lá, o Neymar tá assistindo a live e não sei quem tá assistindo a live e vai pra França no Paris Saint-Germain e vai pra não sei o quê. É o feed, irmão. Ninguém vê o backstage. A dor, as crises, a luta, os medos. Você tem que vencer o tempo inteiro. O evangelho não é uma garantia de ausência de lutas. O evangelho é uma garantia de vitória a despeito das lutas. Então, se você crê e não duvidar, você pode vencer a ansiedade, você pode vencer gigantes, você pode vencer tempestade, você pode vencer o medo. É uma garantia de que você, em Jesus, nós fomos feitos mais do que vencedores. Mas vai vir o gigante, vai vir a tempestade, vai vir o deserto, vai vir a falta, vai vir a crise. E tá tudo bem, irmão. Não é uma ausência de Deus. Você que está ouvindo isso aqui, você pode estar vivendo um momento difícil. Cara, Deus se esqueceu de mim. Não, não é assim que funciona. Não é porque o meu dia está mal que Deus se tornou mal. Não é porque o meu dia está confuso, a estação que eu estou está confusa que Deus se esqueceu de mim.